Glória a Deus. Vamos meditar em Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 17, que fala a forma correta de andarmos em obediência a Deus. Porque os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. E o texto diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Se existe uma forma para tudo nessa vida, devemos também conhecer a forma que temos um elo de ligação com Deus Pai, que por meio de Jesus Cristo, que foi sacrificado na cruz do Calvário, hoje foi liberado o Espírito Santo para habitar em nosso ser. Então, quando nós andamos na carne, nós entristecemos a Deus, porque a carne, ela cobiça para o pecado. Por isso que o texto fala claramente que nós devemos andar no Espírito e sentirmos o Espírito de Deus em nossas vidas. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, ou seja, todas as nossas atitudes temos que ter convicção de que o Espírito Santo de Deus está presente, tem o controle e que nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus dominar o nosso ser. Parece uma coisa impossível, mas o impossível é o que Deus faz. Antes era impossível o homem ter essa intimidade com Deus. Hoje, através do sacrifício de Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo e é batizado com o seu Espírito Santo, pode sentir de fato que o Espírito Santo de Deus, ele é real, ele vive e ele nos orienta a vivermos de uma forma procedente para agradar a Deus. Ele diz no texto: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. O Espírito com letra maiúscula, quando está revelado na descrição da Bíblia Sagrada, Espírito com letra minúscula se refere ao Espírito humano, mas o Espírito, quando se escreve com letra maiúscula, se refere ao Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus habita em vós, é a convicção de que somos filhos de Deus, é essa intimidade e sentir o Espírito Santo de Deus nos direcionar a fazer o que é bom, o que é agradável e que agrada a Deus. E se o Espírito de Deus habita em nosso ser, nós devemos se sentir como Jesus Cristo,
morto para a vida de pecado e vivo para uma vida com Deus, mortificando a nossa natureza pecaminosa e deixando o Espírito Santo de Deus nos guiar diante da verdade. De maneira que não somos devedores à carne, para viver segundo a carne. Porque se nós vivermos segundo a carne, nós morreremos. Mas se pelo Espírito mortificar das obras do corpo, vivereis. O nosso espírito tem que estar dominado pelo Espírito Santo, para que a gente possa viver o que há de melhor de Deus para nossas vidas. Nisto nós conheceremos os que são e os que não são, através dos frutos, os frutos gerados pelo Espírito de Deus. E a palavra deixa bem claro que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos outra vez com medo, com aquele temor das consequências que a vida proporciona. Nós temos que ter confiança, temos que ter temor a Deus e não ter medo das circunstâncias, porque todas as circunstâncias que surgirem em nossas vidas, a palavra de Deus nos garante que nenhuma arma forjada, nenhum dardo inflamado do maligno prosperará na vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, diante desta palavra, devemos ter convicção que Deus está no controle, mas nós somos seres humanos naturais, pecadores, e nós somos muitos incrédulos. Nós precisamos mudar essa natureza carnal e deixar o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas, para que a gente possa desfrutar da verdadeira paz que o mundo não tem, nem pode oferecer, mas Deus oferece através de Jesus Cristo e através do seu Espírito Santo. Amém? Que Deus continue nos abençoando, que nós possamos sentir o Espírito de Deus testificando em nossa vida, em nosso espírito, em nossa alma, que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Certo de que com Ele padecemos e também com Ele nós somos glorificados. Porque tudo que surgir em nossas vidas é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, é mais uma forma de nós termos em mente, em nosso coração, que tudo que ocorre em nossas vidas servirá para glorificar o nome de Jesus Cristo. Somente quando estamos ligados pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, nós podemos compreender isso. Então, está difícil? Vamos compreender que Deus está no controle de alguma coisa, Deus está providenciando para moldar o nosso ser e para que o nome dele seja glorificado através de nossas vidas. Isso chama-se testemunho do que Deus faz e acontece na vida do ser humano. Que o Senhor continue abençoando a todos em nome de Jesus Cristo. Nós somos o Ministério Princípio Eterno, Trabalho Evangélico, Missão Eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem e se esforce para viver na direção do Espírito Santo de Deus. Busque essa intimidade, busque o batismo com o Espírito Santo, porque ele é real e é a única forma de nós termos a verdadeira credibilidade de ser filhos de Deus. Porque quem não anda pelo Espírito de Deus, quem não conhece o Espírito de Deus, ainda não pode se declarar filho de Deus. Falta exatamente o principal, que é o mesmo Espírito que gerou Jesus Cristo na Virgem Maria, que veio e repousou sobre ele no batismo lá no Jordão, e agora nos escolhe como seu tempo para fazer maravilhas acontecer. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra para a nossa reflexão hoje. Amém. Aprendi a amar a vontade de Deus para mim. Portanto, tudo que tenho feito para Ele e por Ele, faço com todo o meu amor e dedicação. Descobri em Deus um amor incondicional, uma graça sem limites, uma misericórdia que dura para sempre e que perdoar é o melhor remédio para as nossas feridas.